Amém? Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista de Bom Retiro. O nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Ontem eu fui ministrar na igreja de um pastor amigo meu, pastor Zacarim, lá da Igreja Batista Terra Santa, pertinho de Presidente Prudente. Aí eu desci do avião, veio uma senhora falar comigo assim, olhou para mim e falou assim: sou o pastor Lobo. Eu falei: sou. É mesmo, você parece o pastor Lobo? Eu falei: eu sou o pastor Lobo. Ela falou: ah, capaz, ele é mais alto. Eu falei: não, eu sou o pastor Lobo. Você acompanha o canal? Acompanho. Ela falou para mim assim, ó: Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Ela falou para mim isso. Você que acompanha a gente, seja bem-vindo. Nós somos uma igreja da Convenção Batista Brasileira e nós existimos só para abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre eternidade. Você está pronto para a eternidade? Em busca da eternidade. Por que nós buscamos a eternidade? Porque a morte não faz parte da nossa vida. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quando alguém quer morrer, fala: ai, pastor, quero morrer, quero sumir, pode ter certeza que isso não vem de Deus, não é um sentimento, não é uma voz de Deus, não. O que Deus, Ele quer é que você viva eternamente. O que Deus quer, e foi para isso que Jesus Cristo veio, para dar vida e vida eterna. Diz assim a palavra de Deus, em Marcos capítulo 10, um encontro de Jesus com um moço que queria a eternidade. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É uma boa pergunta. O que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele continua, ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Essa é a passagem de um jovem milionário. Essa é a passagem de um jovem sincero. E essa é a passagem de um jovem que tem o seu coração lá no farol final, aonde a vida termina, porque nós somos limitados, eu e você, pelo tempo. O relógio, ele corre e ele vai consumindo a nossa vida. Eu li, acho que foi o segundo ou terceiro livro que eu li na minha vida. Eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, perdão, e a professora deu pra gente, e eu li o livro de Peter Pan. Você certamente conhece a história do menino que não queria crescer. Ele fica menino para sempre. Aí depois
Surge um livro de uma psicóloga, Síndrome de Peter Pan, que trata das fragilidades daquele homem que não amadurece. Mas há um personagem que chama-se Capitão Gancho. E o Capitão Gancho é velho, e ele envelhece, e ele é perseguido pelo tempo. Tem um crocodilo que abocanhou a mão do Capitão Gancho, e junto com a mão engoliu um relógio do Capitão Gancho. O nome do crocodilo é Tic-Tac. Tic-Tac por quê? Porque é uma perseguição do tempo. Tic-Tac. O tempo faz um anúncio de que a cada dia que passa, estamos mais próximos do fim. É isso que o tempo faz. Você, quando é novo, parece que o tempo não passa. Eu sou doido para fazer 18 anos. Algumas pessoas pensam assim. Porque com 18 anos, eu vou poder fazer coisas que, como criança, eu não posso fazer. Mas, depois que você faz 18, 20, 30, 40, aí você torce para o tempo passar devagar. Esse ano passou voando. Esse ano acabou. Eu me lembro do início desse ano, da gente ministrando na igreja e ministrando para as pessoas, e o ano se encerrou. E faz assim. Esse menino, ele sabe que o tempo passa. Esse jovem rico, ele conquistou tudo. E ele pergunta para Jesus: como é que eu faço para viver para sempre? Eternidade. Meu professor de teologia, de hermenêutica, Ari Veloso, já com o Senhor, ele contava que eternidade, ele usava esse exemplo, é um passarinho que vai afiar o seu bico numa montanha de cobre. Então tem uma montanha de cobre, ele vai lá e vai afiar o seu bico naquela montanha de cobre. A cada ano o passarinho vem uma vez e afia o seu bico na montanha de cobre. Aquele desgaste do bico na montanha de cobre, ele diz que quando a montanha de cobre se desgasta inteira, aí passou um segundo da eternidade. Como é que você dimensiona, como é que você conta a eternidade? A eternidade não tem relógio. A eternidade é aquilo que nos aparece, que não deixa de existir. Isso que esse menino se encontra com Deus que está pedindo, em busca da eternidade. O Salmo 91, o último versículo vai dizer: fartá-lo-ei com vida, com dias, com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O que esse menino quer é ser salvo daquilo que a gente chama de morte. E existe a promessa de uma salvação perfeita. Hebreus é um livro escrito para judeu. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade quando chega no Novo Testamento, no livro de Hebreus, porque ele está carregado de informações que são notícias que são muito claras para quem é judeu, mas para que a gente que nasce nesse mundo ocidental, contemporâneo, a gente começa a ler e fala do que ele está falando. Ele está falando de uma aliança velha, é o Antigo Testamento, é a antiga aliança, e está apresentando uma aliança nova. É uma nova aliança, é um antigo pacto, e agora com Jesus tem um novo pacto, é uma promessa. O pacto é um contrato que Deus faz com o ser humano. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus salva perfeitamente. Você vai ouvir histórias a respeito de purgatório. O que é o purgatório?
seria, na ideia de quem criou o purgatório, aquele lugar que, bom, já que você não foi perfeitamente perdoado, você vai para um lugar onde seus pecados vão ser purgados através de seu sofrimento. E a Bíblia diz que isso é uma bobagem. Em Hebreus capítulo 1 diz que Jesus, verso 1, purgou os nossos pecados. Ele purificou os nossos pecados, ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então, ele não salva pela metade, ele fala assim, pera, eu vou te salvar, mas você vai ser meio salvo. Aquela salvação meia boca. Não. A promessa da vida eterna é que Jesus tem uma aliança nova, é uma aliança que salva perfeitamente. Agora, pastor, salvar do quê? Tem essa turma aí de crente que pergunta se é salvo, você não... Salvar do quê? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele não veio para condenação, não veio para te destruir. Acho interessante que muitas vezes o cristão, ele aponta para o outro o dedo, como se ele fosse o dono da salvação. A salvação, ela vem de Deus através de seu Filho Jesus. Qualquer pessoa que se aproxima de Deus pelo caminho, Jesus é o caminho, que se aproxima de Deus por Jesus, ele é salvo perfeitamente. E isso rouba de nós todo o orgulho. O coração do homem, ele acha assim, não, eu mereço ser salvo, porque eu sou bonzinho. Mas na verdade, cada um de nós só tem uma certeza na vida: a morte eterna. Tem um filme antigo, bem antigo, do tempo do Brad Pitt novinho, aquele feio, aquele horroroso, aquele homem. Ele faz o papel da morte. Ele trabalha num filme, e o filme chama-se Encontro Marcado. E ele pega um corpo de um ser humano, que é o médico, esse, o Brad Pitt, e ele fica passeando no meio de uma família de um empresário riquíssimo. Gente, aí a pessoa, a moça, fica olhando para o Brad Pitt. O Brad Pitt é a morte encarnada. Eu acho que ela fica pensando assim, a morte é tão doce, tão bela. A morte é como o Brad Pitt. Não é, gente. Aquilo ali é só um filme. Não tem doçura na morte, não tem alegria na morte. A morte, ela entra no mundo por causa da desobediência. A morte, ele entra na nossa vida por causa da desobediência. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre morte. Até que tornasse a terra, porque dela foi tomado, porquanto é pó, e em pó se tornará. É isso que a gente vira, pó. O mais rico, o mais inteligente, o mais confiante, o líder, o juiz, o general, o empresário multimilionário, o acadêmico cheio de cursos e inteligências acumuladas, assim também o cachorro, assim também o pobre, assim também o ignorante, assim também o aidético, assim também qualquer pessoa vira pó. E Apocalipse encontra mais um problema, porque fala sobre o dano de uma segunda morte. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então, a primeira morte todo mundo vai morrer, vai virar pó. Mas existe uma segunda morte. E é disso que Deus quer salvar a gente. Da segunda morte, de um afastamento completo, total e irreversível de Deus. Um lugar onde não existe Deus. Quando se fala de inferno, aí você ouve um monte de teorias que são desassociadas da Bíblia. O inferno é um lugar que não tem alegria, não, gente. Lá haverá pranto e ranger de dentes. E quem prega sobre o inferno
não são os apóstolos, não são os discípulos, é Jesus. A única pessoa na Bíblia que fala sobre inferno, você pode procurar, é Jesus. O doce, o meigo e o amado Jesus fala sobre inferno. E quando você fala sobre inferno, essa é uma mensagem que é muito desgastante. Não, pastor, não fala de inferno, não. Fala de céu. Fala das delícias que Deus preparou para aqueles que creem nele. Mas aqui, o inferno, ele vai ser juntado à segunda morte e vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Você fala, pastor, eu quero a distância disso. Então deixa eu ser salvo. Mas a pergunta é, o bonzinho vai para o céu? Porque minha mãe me ensinou isso. O bonzinho vai para o céu. Seja bonzinho. Está chegando o Natal aí. Aí o Papai Noel, ele vem para quem? Para a criança boazinha. E a criança má não ganha presente. Mas isso é um critério humano, não é o critério de Deus. Eles se admiraram ainda mais, dizendo de si, quem, pois, salvar-se? Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para ele, disse, para os homens é impossível. Olha para mim. Eu quero traduzir o que Jesus falou para você, para mim. É impossível você se salvar. Você não tem nenhuma chance. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem um suborno para você entregar para o anjo deixar você entrar no céu. Não tem um acordo posterior. Olha para mim. Jesus está dizendo que é impossível você ir para o céu. É impossível ao homem salvar-se. Todo mundo está entendendo isso? Sabe o que é impossível? Dá um impossível para você entender. Impossível o Paraná Clube esse ano ser campeão mundial. Por que é impossível? Porque não tem time, porque o campeonato mundial de clube vai ser ano que vem. Vocês estão entendendo isso? Fora as dificuldades que você sabe que o clube apresenta. É impossível. Todo mundo entendeu o que é impossível? É impossível você pegar, dar um pulo daqui e tocar na lua. Vocês estão entendendo o que é impossível? Impossível. Então, o bonzinho com a sua bondade não vai para o céu. Eu não estou dizendo que a bondade é ruim. Eu não estou dizendo que você não deve ser bom. Você deve buscar a bondade. Não é isso. Eu estou dizendo que a bondade não salva. É isso que Jesus está dizendo. Ninguém pode se salvar. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um presente, é um dom de Deus. Você não é salvo porque você é bom, não é pelas suas obras, para que ninguém se glorie. A gente olha para o lado e a gente se compara. A gente fala assim, eu sou melhor do que esse, eu sou melhor do que aquele, eu não sou tão terrível quanto essa, eu sou melhor do que o outro. Não é isso que a gente faz? Quando a gente acha que a gente vai ser escolhido por Deus, porque nós somos melhores do que alguém, ou não somos tão ruins do que o outro, nós estamos redondamente enganados. A salvação não vem daquilo que você fez, nem daquilo que você faz, e nem daquilo que você vai fazer. Deus te ama do jeito que você é, Ele já te ama 100%. Não tem mais o que colocar do amor de Deus para você, Ele já te ama. Mas nós temos um defeito. Quem conseguirá se salvar? Não há salvação em nenhum, diga, nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus dá para a gente uma saída. A saída sem o orgulho. A saída humilhante. Qual é a saída humilhante? Você tem que reconhecer que você não tem jeito, que você está quebrado, que você está falido, que
Você precisa de um Salvador. É como se você fosse jogado no meio do oceano. Não é cair aqui no meio da lagoa do Parque Barigui, não, gente. Não é isso. No meio de um oceano, incapaz de ter acesso, de nadar a quilômetros, a centenas de quilômetros de uma ilha. Você fosse jogado num oceano para sobreviver, para nadar, para não se afogar. Olha para mim, você não vai se salvar com uma boia, não vai. Só tem um jeito, viu? Até a criança sabe. Você só tem alguém ir lá e te resgatar. O Salvaero é uma instituição do nosso país, da Força Aérea, que é acionada quando, não só quando uma aeronave cai no mar, mas quando um barco pesqueiro, quando alguém se perde, eles vão lá para tirar as pessoas, porque não adianta ser sozinho, não vai conseguir remar até a costa. Não adianta você contar com a força do vento ou com o fenômeno das marés. Você vai precisar de um Salvador, e é isso que Jesus está dizendo. Não há salvação em nenhum outro. O mal, pastor, bom, o bonzinho não vai para o céu, o mal vai para o inferno. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O problema é que você se compara e acha que o outro é mais mal do que você. Ele merece o inferno, vai arder no inferno. Eu acho muito interessante quando a gente trata a respeito das coisas do fim, né? Escatologia é a parte da teologia que estuda o final das coisas, o apocalipse, a revelação do fim das coisas. E aí tem a turma que fala, vou ser arrebatado, vou para o céu, vou ficar de lá, vendo o circo pegar fogo. Não tem, gente. É um desejo de fazer vingança. Como eu não posso fazer vingança, meu Deus vai fazer vingança. O problema todo é que todos são maus. Eu sei que você tem tua vovozinha, aquele docinho de coco que é teu bebezinho. Não, pastor, olha aqui. Nem todo mundo é mau. Todos se desviaram. Se eu pudesse pegar os pensamentos horrorosos que passam pela sua cabeça e jogar nesse telão aqui, vocês iam ficar horrorizados com aquilo que passa na mente de qualquer ser humano. O mal não vai para o inferno porque é mal. O bom não vai para o céu porque é bom. A eternidade tem um outro preço, é um outro caminho. Estamos todos perdidos, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós pecamos. Uma hora ou outra a gente já nasce destituído da glória de Deus, a gente nasce longe de Deus. Alguém aqui vê a Deus? O ser humano, se visse a Deus, ia ser derretido, ia virar pó. A glória de Deus, quando ela se manifesta, ela é tão poderosa que você se assusta. Repara que as pessoas na Bíblia que se encontram com anjos, repara isso, elas tremem de medo. Já repararam isso? João caiu como morto. Se lembra quando Jesus ia transformar, ele se transfigura no Monte Tabor? Os discípulos ficam apavorados, eles ouvem a voz do Senhor. Jesus, não tenham medo, não temam, porque a presença de Deus é tão santa, e nós somos absolutamente pecadores, que isso causa um contraste de medo. E é isso que a Bíblia está dizendo. Todos nós nos perdemos
E já nascemos assim, distante de Deus. É por isso que nós buscamos a eternidade. E quando você vai lá e tira uma fotografia do interior do homem, você enxerga que dentro do coração dos homens já estão esses motivos errados. É que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A gente está estragado, você está entendendo isso? Nós, eu e você, nascemos estragados. É por isso que nós buscamos a alternativa da morte. Nós buscamos a eternidade. Senhor, é isso que o jovem rico, ele venceu na vida. Ele é multimilionário, ele anda com sapato italiano, ele veste terno inglês, ele tem uma gravata de seda, ele tem uma Ferrari. Ele é rico e vencedor. Ele não perdeu, ele não foi desonesto para vencer, ele honrou o pai e a mãe, ele não tomou nada de ninguém à força, ele não matou ninguém, ele não levantou falso testemunho, ele era um homem bom e cheio de virtudes e valores. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Mas ele não consegue entrar no reino de Deus. Apesar da vida dele dar certo, apesar de tudo que ele tem construído ter dado certo, ele ainda fala: falta alguma coisa. O que falta? Falta a eternidade. Mas dentro do coração da gente não tem esperança. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Você tira coisa doce daquilo que é amargo, gente. É tão simples. Toda árvore boa dá bons frutos bons, e árvore ruim dá frutos ruins. Pastor, por que ele é assim? Por que eu sou assim? Porque a gente é mergulhado, envenenado com algo chamado pecado. Aí você se destempera, se descontrola, se ira, grita com quem você ama, você machuca quem você devia defender. Quando você olha para você mesmo, você fala assim: não tem esperança, eu não tenho jeito de ir para o céu. Eu me converti, eu me lembro do dia que eu me converti. Aliás, na semana anterior, eu fui na igreja, o pastor pregou, eu fui para casa e falei assim: eu estou perdido, eu vou para o inferno. Lê o livro de Provérbios para você ver. Gente, cai as máscaras. O livro de Provérbios é um espelho que você se olha assim, você fica nu e você fala: meu Deus, como eu sou feio, eu tenho uma vida horrorosa. E te confronta. A Bíblia diz assim: tem alguma coisa que você está fazendo, que você está vivendo, ou que você é, que está errado. Eu falei aqui, Tim LaHaye, ele cita isso, não sei se é ele que diz, num dos livros dele. Ele diz: ou a Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. Ou a igreja vai te levar para a santidade, ou a impureza vai te levar para fora da igreja. E essa é a realidade que a gente tem. Agora, pastor, resolve isso. Como é que eu faço para ser salvo? Romanos 6. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Para que você não entenda o que é o batismo, que nós vamos celebrar na semana que vem,
A palavra batismo significa mergulho. A tradução da palavra batizar é mergulhar. Com o tempo, a cultura e a maneira como o evangelho foi crescendo. Então, como é que você batiza uma pessoa? Você pega aquela pessoa, enfia, você mergulha ela nas águas. Isso tem um sentido. Qual o sentido? Fulano morreu. Ele foi, diga, sepultado. Você é sepultado. E quando aquela pessoa levanta, significa que ela tem uma vida nova. O velho homem ficou lá dentro d'água. Foi isso que Jesus experimentou. O batismo de João, o batismo de arrependimento. Estou arrependido. A minha vida velha vai ficar sepultada e vai nascer um novo homem. É isso que significa o batismo. O batismo é uma expressão. O batismo é a maneira de se dizer para todo mundo: olha, eu não vivo mais aquela vida velha, eu vivo uma vida nova. A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É isso. Como ser salvo? Arrependimento da vida velha. Você não é salvo para viver a mesma vida de sempre, para ser o mesmo arrogante, o mesmo orgulhoso, a mesma pessoa crítica, a mesma. É interessante como o orgulhoso não tem mais nada para aprender. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. O coração dele não está mais pronto. E ele não tem mais esperança em nada, porque ele já encontrou, e ele sabe, ele pensa que sabe, que ele já encontrou a saída. Agora a pergunta é, para encerrar: será que eu estou salvo? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Diga, vida eterna. E não será condenado. Um dia eu e você vamos chegar diante do tribunal de Deus. Ninguém vai escapar. Pior do que isso, já está todo mundo condenado. Só tem um jeito: encontrando aquele que recebeu o castigo por você, fazendo uma aliança com aquele que morreu no seu lugar. Ele já recebeu a morte. Ele já foi separado do Pai. Jesus, ele vai dizer na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou Deus meu, por que me abandonaste? Essa ruptura, essa separação, foi o momento em que Jesus recebeu sobre os ombros todos os nossos pecados. Em Romanos capítulo 8 há uma canção: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha para mim aqui. Quando você sair por essa porta, hoje, você não poderá dizer diante de Deus, você não vai poder dar uma boa desculpa fajuta para Ele, não: eu não sabia. Porque você sabe. A única salvação está em Jesus. Sabe o que nós temos feito nas últimas 3 semanas? Preparando você para comunicar, para que você seja capaz de comunicar esse evangelho que salva. Lembra de Romanos 1,16? Porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa notícia é uma boa notícia. Vocês vão ouvir as mensagens de Natal, e na mensagem de Natal tem os reis que seguem a estrela de Deuteronômio 8.
Vimos a estrela daquele que é o rei que vai nascer, ou que nasceu. Os anjos aparecem naquela noite, dizendo: eu trago boas notícias, eu trago o evangelho. Essa noite, na cidade de Belém, os é nascido o Salvador. Essa notícia, quem vai levar é você. Essa notícia de que estamos todos perdidos, que o bonzinho vai para o céu e que o mal não vai para o inferno, mas a notícia de que somos salvos por Jesus Cristo, não tem a ver com aquilo que a gente faz. Repito, Deus não quer que você faça coisas ruins, mas as coisas boas não vão abrir a porta do céu para você, porque a porta do céu, a porta da vida eterna, está em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o critério. Você sai daqui e você pega um voo para uma cidade boa aí, vai, Natal, Fortaleza, não, Curitiba, é a cidade que eu amo. Você pega e vai tirar férias no Rio de Janeiro, em Miami, em Lisboa. Aí você chega e você é o perfeitinho. Aí quando você chega para ir para esse destino, você vai lá no check-in e tenta entrar no avião, vai para aquela sala de embarque, aí na hora de entrar, aí tem alguém perguntando assim: para onde você vai? Não, eu vou para Natal, Fortaleza, vou para o Rio de Janeiro, vou para Bangkok, eu vou para Paris, eu vou para Lisboa. Ele vai perguntar: e cadê a passagem? Passagem tem preço, querido. Ninguém vai deixar você viajar, entrar no avião para ir para nenhum destino, se você não pagar o preço. E o preço foi pago por Jesus Cristo de Nazaré. O preço foi o sangue do Filho de Deus, esmagado, partido naquela cruz. Esse foi o preço. Você quer a eternidade? A pergunta do jovem rico é: o que eu devo fazer de bom? Jesus falou: tenta cumprir esse mandamento aí. Ele achava que podia cumprir, só que ele se achava tão especial que Jesus quebra as pernas dele. O que você valoriza? O que você tem de riqueza? Aquele homem tinha grana. Tem gente que a riqueza é a beleza, tem gente que a riqueza é a inteligência, tem gente que a riqueza é o trabalho, é o coração bondoso, é a afetividade. Gente, nada disso leva a gente para o céu. É isso que ele está dizendo. O critério não é nem ser bom, o critério não é nem ser mal, o critério é fé no Filho de Deus. É por isso que Paulo diz: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem coisas do porvir, nem do presente, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entendeu isso agora, gente? Agora, para a gente encerrar, um dos textos favoritos meus, Isaías 43, 11, 13. Eu sou o Senhor. Você acha coincidência Jesus ser chamado de Senhor no Antigo e no Novo Testamento? E fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. E Deus estranho, ó, letra minúscula para Deus aqui, ó, não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, com letra maiúscula. Eu sou Deus, com letra maiúscula. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha para mim. Você pode ter sido bonzinho a sua vida inteira, ou você pode ter sido um péssimo na sua vida inteira. Você pode ter sido um perfeitinho na tua vida, e você dizer: olha, eu fui mais bonzinho do que mauzão. Isso não vai ter importância nenhuma no céu. Deus não vai ter duas fileiras, para a direita aqui, para a esquerda aqui, quem é bom e quem é mau. Não vai ter isso. Existe algo diferenciado em mim e você. Chama-se o perdão e a marca do sangue de Jesus. É só isso. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E aí eu apresento para você as chamadas leis espirituais.
Semana passada foi feriado e teve muita gente que não apareceu por conta dessas viagens. Então eu preciso relembrar para você essas leis espirituais. Número 1, Deus te ama e tem um plano para você. Tá vendo o coraçãozinho aqui, gente? Tá vendo? Faz um coraçãozinho para mim assim. Só para você decorar. Faz um coraçãozinho. Diga assim, ó: Deus te ama e tem um plano para você. Essa é a primeira lei. Deus te ama e tem um plano para você. A segunda lei: nós estamos separados. O homem é pecador, está separado de Deus. Presta atenção nisso. Por que eu não vejo Deus de uma maneira como você vê? Simples: pecado. O pecado impede que você conheça os planos de Deus e o amor de Deus. É só isso. Quando os seus pecados são apagados, são perdoados, aí você fala: agora eu entendi o que aqueles crentes falavam. Agora eu tenho a esperança de um plano novo para a minha vida. Diga assim, ó: às vezes usa o símbolo de divisão para separação. A bolinha de cima é Deus, a bolinha de cima é o homem. E o traço da divisão é o pecado. Diga assim: o homem está separado de Deus. Faz o coraçãozinho. Deus te ama e tem um plano. Separação é a segunda lei. O homem está separado, não conhece nem o plano, nem o amor de Deus. Número 3 é a cruz. Olha como é que é fácil. Eu estou com uma pulseirinha aqui que o pastor Paulo me deu. E eu vou pedir para a administração comprar uma para cada um, de diversas cores, para que você não se esqueça disso. Existem leis espirituais que você vai ter que levar para sua casa, para sua família, para a ceia de Natal, para a sua célula, para o seu trabalho. As pessoas precisam ouvir que o sino de Belém, que anuncia que o menino nasceu, na verdade é a voz do próprio Evangelho. Jesus Cristo é a única saída, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga deu, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem matou Jesus não foram os judeus, não foram os romanos. Jesus, escute isso, foi entregue pelo próprio Pai. É por isso que Deus amou você, porque Ele decidiu entregar o Filho para que você, que é pecador, não se perdesse. E a quarta lei é: receba! Vocês lembram? E eu mostrei aqui na semana passada aquele youtuber, influencer, chamado Luva de Pedreiro. Você lembra do Luva de Pedreiro? Quem já viu esse Luva de Pedreiro? Ele está num campinho de futebol mulambento, campinho de terra. Aí alguém joga a bola para ele. Gente, ele faz cada golaço. A bola vai lá na gaveta onde a coruja dorme, vai no ângulo. Aí ele volta assim e fala assim, ó: receba! Diz assim: receba. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus te ama. Você está separado de Deus por causa do pecado. Deus resolveu o problema do pecado entregando seu Filho, mas é necessário você receber Jesus. Está aí as 4 leis espirituais. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E eu quero convidar você a comunicar agora o Evangelho para quem está perto de você. Eu queria que você voltasse, se virar, eu vou te ajudar. Se vira para quem está do seu lado aí. Pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser seu pai. Você pode sair do lugar. Não, eu quero pregar o Evangelho para uma pessoa que está visitando hoje. Você pode sair do seu lugar aí, fica à vontade. Chama mesmo. Alguém prega para o pastor Marco. Pastor Davi, prega para o pastor Marco aqui, que ele está sozinho. Por que vocês estão de ladinho? Olha para o moço.
Olha para a moça. Pergunta assim: qual o seu nome? Gente, pergunta qual, dá bom dia, bom dia. Fala assim para ela, que você tá bonito hoje. A moça gosta de ser elogiada. Olha pro pé dela e fala assim: nossa, que sapato bonito, é novo. Puxa uma conversa elegante aí, meu irmão. Fala: como você tá bem vestida, amiga. Eu gostei dessa tua camisa do futebol, rapaz. Tem algo diferente em você. O que foi? Esticou o cílio. Agora diz assim: você sabia que Deus te ama? Sabia? Ei, gente, não é hora de brincar. Fala: Deus te ama e tem um plano para você. O plano de Deus é que você tenha vida em abundância. Agora, faz a seguinte pergunta. Deixa ela pensar. Você tem vivido com vida em abundância? Pergunta para ele. Olha, se você não tem tido vida em abundância, é porque a separação do pecado não deixa você conhecer nem o amor de Deus, nem o plano de Deus. Diga assim: estamos separados pelo pecado. Pode falar. É por isso que a gente não experimenta Deus. Mas tem uma saída. É a lei número 3. Qual é a lei número 3? Jesus Cristo. Diga: Jesus Cristo tirou os teus pecados. Então, diga: receba. Eu sei, você quer receber Jesus? Pergunta. Eu queria que você perguntasse para sua esposa, para seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para sua vovó: você quer receber Jesus? Ela vai dizer assim: eu quero. Ou ela vai dizer assim: eu não quero. Não, então eu vou orar por você. Mas se ela falar: eu quero, você fala assim: você precisa conhecer minha igreja. Fala para ela. Você conhece Bom Retiro? Pergunta para ela. Você conhece os pastores de Bom Retiro? Você sabia que em Bom Retiro tem churrasco para os homens amanhã? Fala para ele. Você já foi na minha célula? Você tem que conhecer o ministério infantil lá da igreja. Você tem que conhecer as pessoas maravilhosas que estão lá. Fala assim: quer ir comigo? Ela vai falar: sim, eu quero ir. Diga: sim, eu quero ir. Então faz o seguinte: pega essa pessoa pelo braço, pela mão, dá um abraço nela agora. Dá um abraço. E agora fala assim: posso orar com você? Diga assim, repita comigo. Repita comigo. Fala para ela, repita comigo. Senhor meu Deus, eu confesso que eu sou pecador e eu recebo Jesus Cristo, o teu Filho, como meu Salvador e como meu Senhor. Eu te peço perdão pela minha vida de pecado, mas eu quero hoje nascer de novo para a glória do teu nome. Faz da minha vida uma bênção e um propósito que o Senhor sonhou para mim, em nome de Jesus. Agora todo mundo diz amém. Aí você estava onde? Em casa. Você estava na ceia de Natal. Você estava no trabalho, estava na escola, estava no consultório médico, odontológico. Aí não acabou aí não. Aí que você fala: vamos comigo lá na igreja? Pergunta para ele: vamos comigo lá na igreja? É hoje, chegamos no dia de hoje. Aí o pastor pregou e falou assim: quero orar pela sua vida, vem aqui à frente. Aí você olha para o irmão do teu lado e fala assim: vamos lá na frente.
Vamos dar um passo em direção a Jesus? Pergunta para ele. Pergunta para ela. Então vamos. Então, quando o louvor estiver ministrando, saiam do seu lugar, traz o seu convidado. Traz o seu pai, o seu avô, sua mãe, seu namorado, sua namorada, seu noivo. Aquele chefe chato que você trouxe, que agora é uma benção, aquele empregado. Sai do seu... Pega ele agora, pega na mão. Aline, pega na mão do Anderson e traz ele aqui, que ele precisa se converter. Pergunta para quem está do seu lado assim: você tem igreja? Quem que cuida de você? Pergunta para ele. Você quer fazer parte de Bom Retiro? Pergunta para ele. Então fala assim: o pastor vai orar por você. E no final, pastor Paulo, pastor Marcos, Christian, o Igor vão estar lá no fundo. Se você quer fazer parte de Bom Retiro, semana que vem teremos uma assembleia para recepção de novos membros e teremos batismos. Pergunta para ele: você já foi batizado? Então, se prepare, porque você vai ser batizado. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas foram compradas pelo teu filho Jesus. Foi uma morte terrível naquela cruz. Terrível. O teu filho, Pai, foi humilhado, foi cuspido, foi abatido, foi socado, foi chicoteado, foi pregado por aqueles escravos naquela cruz. O teu filho Jesus pagou o preço do acesso de cada uma dessas vidas preciosas, para que herdem a vida eterna. Tira todo o orgulho do nosso coração, Pai. Enche-nos, Pai, da humildade de reconhecermos que o único que merece glória é o Salvador, é aquele que salva, é Jesus Cristo de Nazaré. E hoje confirmamos a aliança que temos com Ele, a aliança de vida eterna, porque temos buscado a eternidade com o Senhor, e é o Senhor que tem nos concedido, pelo teu amor e pela tua graça. Eu abençoo cada vida. Escreve, Deus, eu te peço, o nome dos seus filhos no livro da vida, para que naquele dia sejam recebidos na tua glória como filhos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dizer amém? Deus abençoe, queridos. Leva a mensagem da paz, leva essa mensagem de salvação e leva essa mensagem de eternidade. Semana que vem, traga um visitante. Deus abençoe a todos, um bom dia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos louvar.